Assuma a sua responsabilidade pela sua alegria. Eu colocava a responsabilidade da minha alegria no Dave e ele não estava me fazendo feliz, eu ficava brava com ele. E Deus falou no meu coração: pare de colocar no Dave a responsabilidade pela sua alegria. É seu trabalho se manter alegre. Obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu me importo com você e quero que você seja muito forte em seu relacionamento com Deus. Hoje eu quero falar com você sobre agitar-se. Agora, talvez você já tenha passado por muita coisa, talvez você sente que as coisas aconteceram uma atrás da outra, e você já está totalmente cansado disso e talvez você tenha cometido o erro de ficar meio para baixo por isso, pensando negativamente. Talvez tenha recuado um pouco com a sua rotina normal com Deus e de estar na palavra e de falar com Ele sobre tudo, sabe? E se esse for o seu caso, não estou dizendo que seja, mas se for, ou se acontecer de você entrar nesse tipo de situação, e eu sei que todos nós entramos, nós temos que assumir a responsabilidade de nos agitar, sabe? Veja, muitas vezes queremos que outra pessoa venha e conserte o que só nós podemos consertar. E sim, precisamos encorajar uns aos outros, mas eu amo o que Davi disse. O rei Davi, ele disse que ele se encorajou no Senhor. E eu descobri, tenho certeza que muitos de vocês também, que nem sempre as outras pessoas sabem que eu estou sofrendo ou percebem que eu preciso de encorajamento. E às vezes, se você é aquele que está sempre ministrando para as pessoas, elas nunca acham que você também precisa de encorajamento. E então eu aprendi que às vezes eu preciso encorajar a mim mesma, sabe, no Senhor. E uma das maneiras que você pode fazer isso é uma das coisas mais importantes que eu vou compartilhar hoje, que é você se lembrar de todas as coisas boas que Deus fez por nós no passado. Se você sente que agora Deus não está fazendo nada de bom em sua vida, então lembre-se das coisas boas que Ele fez no passado e que se Ele fez uma vez, Ele certamente pode fazer de novo. Sabe, muitas vezes usamos um exemplo de uma garrafa de molho de salada. Se você tem uma garrafa de molho guardada na sua geladeira e você vai pegá-la e usar em uma salada, todas as coisas boas, elas ficam no fundo. E se você só abrir e derramar na salada, você não terá nada além de óleo, isso não será muito saboroso. Então, qual é a primeira coisa que fazemos antes de usar? Nós agitamos e nós mexemos, nós misturamos as coisas boas com as que não são tão boas se usássemos separadas. E acho que muito da vida é mais ou menos assim. Se você só olhar para as coisas ruins, ou se você sempre deixar as coisas ruins ficarem no topo, e se é isso que sempre fica no seu pensamento, é isso que sempre está em suas conversas, então a vida ela não vai ser muito entusiasmante ou emocionante. Mas se você agitar-se, e se em meio a algumas dificuldades que você tem, você se lembrar e falar e pensar em todas as coisas boas que Deus já fez em sua vida e sobre como é maravilhoso você conhecer Deus. Eu penso nisso às vezes, como é maravilhoso apenas conhecer Deus, quantas pessoas ainda não conhecem a Ele, como é maravilhoso saber que se Deus decidir te levar daqui hoje, que você vai para o céu e você não precisa ter medo de morrer. Há tantos benefícios em se estar em um relacionamento com Deus, mesmo que Ele não esteja fazendo nada super espetacular em sua vida hoje, com que nós podemos ficar assim tão animados e nos emocionar, sabe? E então, é sua responsabilidade ficar em chamas com Deus e se mexer e agitar-se. Acho que precisamos ficar animados com o nosso relacionamento com Deus. Porque as pessoas acham que está tudo bem ir a algum tipo de evento esportivo e ficar todo animado, mas se você ficar muito animado com Deus, então as pessoas começam a dizer que você é um fanático, sabe? Bem, Paulo disse a Timóteo que se reacendesse. Ao se lembrar de quando Paulo impôs as mãos sobre ele, e os dons foram transferidos para ele. E Deus o chamou para ser usado no ministério. Em 2 Timóteo 1, verso 6, na Bíblia Amplificada diz: é por isso que eu estou lembrando a você de se agitar e reacender as brasas, agitar a chama e continuar queimando o gracioso dom de Deus, o fogo interior que está em você por meio da minha imposição de mãos e das mãos dos anciãos em sua ordenação.
Sabe, eu tenho a sensação de que isso é muito necessário para alguns de vocês hoje, porque talvez você tenha perdido aquela agitação, você tenha perdido aquele entusiasmo, e talvez quando recebeu Cristo pela primeira vez como Salvador, você estava todo animado com isso, mas agora você ficou um pouco frio. Pode ser talvez que você esteja andando por aí com muitas pessoas erradas, sabe? E veja, as pessoas com quem você anda têm muito a ver com o seu humor e atitude. Se você fica perto de pessoas negativas o tempo todo, de pessoas que só querem falar sobre as coisas ruins que estão acontecendo no mundo inteiro, eu não sei sobre você, mas eu me canso disso, sabe? Eu quero ouvir coisas boas. Você não vai ouvir notícias boas na TV? Sabe, se você ouvir tudo que está acontecendo no mundo hoje em dia, vai pensar que não há esperança para nada? Mas nós nascemos de novo para uma viva esperança e nós sempre teremos esperança em Jesus Cristo. E não importa o que você esteja passando agora, e não importa quanto tempo esteja durando ou vá durar ainda, você tem esperança em Jesus, de que algo bom vai acontecer com você e de que Deus vai pegar tudo que Satanás intentar para o seu mal e fará isso cooperar para o seu bem. Então vigie com quem você passa seu tempo, porque pessoas assim podem te arrastar para baixo. Fique perto de pessoas que vão te levantar. Uma das principais maneiras de nos agitarmos é nos lembrando. Eu quero que você pense nisso. Se lembrando, quer saber, você pode ficar chateado ao se lembrar de coisas? Eu fui abusada sexualmente pelo meu pai. Tive uma infância muito difícil e eu não passo o meu tempo pensando sobre isso, sabe? Mas eu poderia, se eu quisesse, eu poderia me sentar agora e passar os próximos 15 minutos pensando em tudo aquilo que o meu pai fez comigo. E assim eu poderia chatear a mim mesma, sabe? Mas em vez de fazer isso, eu penso em como Deus me libertou, em como Ele curou-me, em todas as coisas maravilhosas que Ele já fez na minha vida e que eu acredito que Ele está fazendo e continuará fazendo. E penso no que eu digo. Veja, você pode se perturbar pensando nas coisas erradas, ou então você pode agitar-se e melhorar a sua atitude e o seu humor pelo pensar nas coisas certas. Lembre-se do que a Bíblia diz, reconte o quão longe você já chegou e o que Deus fez por você. Paulo agitava emoções santas nas pessoas ao pregar para elas. E eu acredito que alguns de vocês, quando ligaram no programa hoje, ou talvez acidentalmente acabaram passando pelo meu programa, é incrível quantas pessoas me dizem: eu liguei acidentalmente em você. Não foi acidente. Eu acredito que se você está assistindo é porque Deus quer que você assista o programa. E eu creio que há um propósito em você ouvir isso hoje. E Paulo disse: minha mensagem e minha linguagem não foram estabelecidas em palavras persuasivas, sedutoras e plausíveis de sabedoria humana, mas sim para demonstração do Espírito Santo e do poder, uma prova do Espírito e pelo poder de Deus operando em mim. E aqui está o que esse poder fazia naquelas pessoas que ouviam a Paulo, e creio que pode fazer em você também, e agitando as mentes dos meus ouvintes e as suas mais santas emoções, e assim os persuadindo. Noutras palavras, agora enquanto você ouve a palavra, as palavras que eu estou falando, isto pode te agitar e fazê-lo se sentir melhor, te deixando animado, te deixando entusiasmado de novo. É por isso que as pessoas amam ir à igreja, ou elas adoram ir às conferências, porque elas se sentem muito melhor quando elas estão naquela atmosfera de adoração a Deus, por estar perto de pessoas que são positivas e para ter bons momentos e ouvir, sabe? E ouvir um bom pregador e depois ir para casa. Bem, e você precisa se lembrar e levar isso com você e ficar agitado, mesmo no meio de sua vida simples, normal, cotidiana e comum de cada dia, e você faz isso pelo que você pensa. No que você tem pensado, você pode se deprimir pelo que você pensa. Você pode se desencorajar pelo que pensa sobre o que você tem conversado. O mesmo de sempre. Se você vai almoçar com um amigo, você se senta e reclama de tudo que está acontecendo no mundo, na sua vida, e então você fica reclamando por mais de uma hora sem parar. Posso garantir que quando você for embora, você não vai estar de bom humor, sabe? Mas você pode escolher pensar nas coisas boas. Paulo diz que ele os agitava, pregando para eles. Então hoje eu acredito que eu estou agitando você para que você entenda
que é sua responsabilidade se manter entusiasmado sobre o quão bom Deus é. Paulo ajudou as pessoas ao ajudá-las a se lembrar da palavra de Deus para elas e do que tinha feito por elas no passado. Sabe, uma das coisas que Dave e eu fazemos regularmente não é como se nós colocássemos isso no calendário e planejássemos, mas muitas vezes nós falamos sobre os primeiros dias do nosso ministério e sobre como as coisas eram difíceis e sobre o pouco que nós tínhamos para trabalhar. E isso sempre nos deixa tão gratos, sabe? Pelo que Deus está fazendo agora e pelo que nós temos e sobre o quão diferente o ministério é hoje. Sabe, eu já tenho feito isso por 40 anos e quando eu comecei isso, não tínhamos dinheiro nem para ficar em um hotel durante a noite. Se tivéssemos compromisso para pregar, só podíamos ir onde dava para ir de carro. E naquela época, nós tínhamos uma van, a qual estava bem longe de ser nova e custou $1.600 que Dave havia economizado, e os pneus estavam carecas e as rodas enferrujadas, e tínhamos um pequeno trailer bolha que nós acoplávamos na traseira que carregava o nosso. Provavelmente não tinha nenhum livro, mas havia muitas fitas cassetes e nós enchíamos o trailer com os nossos materiais e íamos dirigindo para algum lugar, talvez 50, 70, talvez até 160 quilômetros de St. Louis. Fazíamos a reunião no pequeno salão de baile, porque eu estava no rádio e anunciávamos as reuniões e, sabe, vinham umas 50, 60, 70 pessoas ou algo assim, e nós fazíamos a reunião e às vezes terminava às 9h30, 10 horas e nós voltávamos para casa dirigindo, não podíamos pagar um hotel, então muitas vezes, se o David estivesse cansado, tínhamos que parar em um estacionamento de um restaurante fast food e tirar um pequeno cochilo, e às vezes eu também cochilava e continuávamos a viagem de volta para casa. E também naquela época, para o louvor, nós tínhamos um rapaz que fazia isso, e ele cantava, tocava violão, tocava piano, e ainda tinha a bateria que ele tocava com o pé. E o Dave montava todo o material, os vendia e os guardava, e eu fazia todas as pregações. E sabe, nós realmente não tínhamos muitos recursos, fazíamos o que era possível com o que tínhamos. Mas não era o que tínhamos que importava. O que importava era que Deus estava conosco e a sua unção estava em nós para ajudar as pessoas. Você precisa se lembrar de que nem tudo na vida vai ser fácil. Às vezes você terá que passar por tempos difíceis antes de chegar aos bons tempos. Mas quando você chegar aos bons tempos, eu vou te dar uma escritura sobre isso daqui a pouco. Quando você chegar aos bons tempos, às vezes é muito bom se lembrar dos tempos difíceis. Porque uma das coisas mais perigosas que alguém pode fazer é deixar de ser grato. Talvez você já tenha reclamado de muitas coisas na sua vida e já faz muito tempo desde que você tirou um tempo para fazer o que eu chamo de o dia do obrigado. Às vezes gosto de separar um dia inteiro. Eu chamo isso de o dia do obrigado. Eu passo esse dia agradecendo a Deus por tudo que eu consigo pensar. Quando tomo banho, eu agradeço pela água quente e qualquer coisa que eu consiga pensar e por ser tão abençoada. Em 2 Pedro 1, versos 12 e 13, e capítulo 3, verso 1, diz: então eu sempre vou lembrar dessas coisas. Eu estou te lembrando hoje de como é poderoso ser agradecido. Você as conhece e está firmemente estabelecido na verdade? Vou lembrá-lo destas coisas, ainda que as conheça e esteja firmemente estabelecido na verdade que agora você tem. Acho que é certo refrescar sua memória enquanto eu viver na tenda deste corpo. Algo que descobri é que nem tudo que eu prego tem que ser uma coisa nova que ninguém ouviu ainda. Só precisa ser o que você precisa ouvir hoje. E talvez hoje alguns de vocês só precisam ouvir que vocês podem resolver os seus problemas apenas sendo mais gratos. Você pode resolver seus problemas por se aproximar de pessoas mais positivas e edificantes. Isso não é tão difícil como você imagina, mas você tem que parar de esperar que alguém venha e então te faça feliz. Assuma sua responsabilidade pela sua alegria. Eu colocava a responsabilidade da minha alegria no Dave e ele não estava me fazendo feliz, eu ficava brava com ele. E Deus falou no meu coração: pare de colocar no Dave a responsabilidade pela sua alegria. É seu trabalho se manter alegre.
Muitas vezes, nós não assumimos nossa responsabilidade e queremos que outras pessoas façam o que deveríamos fazer por nós. Agora, as escrituras que eu vou ler são muito importantes para mim, porque foram colocadas em meu coração num momento muito importante da minha vida. Deuteronômio 8:2, 10-14 e 18 e 19. Lembre-se de como o Senhor seu Deus te guiou, Deus falando, ou Moisés falando com os israelitas. Lembre-se de como o Senhor seu Deus te guiou pelo deserto nesses 40 anos. Eles levaram 40 anos para fazer o que era uma viagem de 11 dias. E uma das razões por que demorou tanto foi porque eles vagavam pelo deserto, murmurando e reclamando e sentindo pena de si mesmos, e culpando a Moisés e também a Deus por tudo o que acontecia que não gostavam. Deixe-me repetir. Levaram 40 anos para fazer uma viagem de 11 dias. Por quê? Uma das razões foi porque eles culpavam a Moisés e a Deus por tudo e não assumiam nenhuma responsabilidade. Eles sentiam pena de si mesmos o tempo todo e eles murmuravam e resmungavam e reclamavam de cada coisinha que não dava certo. Lembre-se de como o Senhor te guiou no deserto nesses 40 anos para te humilhar e te testar, a fim de saber o que estava em seu coração, se você guardaria ou não os seus mandamentos. Sabe, às vezes Deus nos deixa passar por coisas difíceis e isso é apenas um teste. É só um teste. Deus providenciou para eles. Eles não tinham tudo o que queriam, mas Ele proveu e seus sapatos não se desgastaram. Suas roupas duraram 40 anos. Bem, como mulher eu não ia gostar, eu iria preferir ter novas, mas Deus atendeu suas necessidades. Não recebiam tudo o que queriam, mas Deus supria a eles. A água saía de uma pedra para eles beberem. A comida deles caía do céu todas as manhãs, a qual era chamada maná. Eles se cansaram até disso. No começo, com certeza, foi um grande milagre, mas eles se cansaram até disso. Bem, eu já passei por muitos anos na minha vida onde eu não tinha nada extra, sabe? Mas eu tenho que vir aqui hoje dizer que Deus sempre nos ajudou. Ele sempre esteve lá por nós, e nem sempre foi fácil, mas Ele sempre esteve lá por nós. E Moisés estava dizendo para eles, lembrem-se desses 40 anos, para que vocês apreciem o que vocês têm hoje. Versos 10-14, quando você tiver comido e estiver satisfeito, louve o Senhor seu Deus pelas coisas boas que Ele te deu. Tenha cuidado para que não se esqueça do Senhor seu Deus, deixando de observar seus mandamentos, suas leis, seus decretos que eu estou te dando hoje. Caso contrário, quando você comer e estiver satisfeito, quando construir casas finas e se instalar, quando seus rebanhos e pastos crescerem, sua prata e o seu ouro aumentarem e tudo que você tem for multiplicado, isso é tão bom. E então o seu coração se torne orgulhoso e você se esqueça do Senhor seu Deus. É uma pena que muitas vezes a única vez que algumas pessoas clamam por Deus e o buscam é quando estão passando por um desastre em suas vidas. Ouça, clame a Deus do mesmo jeito o tempo todo. Você precisa dele nos tempos bons, tanto quanto nos tempos ruins. E assim eles passaram por um tempo difícil no deserto, e agora as coisas estavam muito melhores para eles. Deus estava multiplicando e as coisas estavam caminhando muito melhor. Eles tinham casas, comida e tudo ia bem. Mas agora se esqueceram de Deus. E ele disse, tenham cuidado ao fazerem isso, porque se vocês se esquecerem, vocês voltarão para onde estavam. Sabe, essa é uma das coisas que aconteceu na América. Nós desprezamos ou esquecemos o que Deus fez para construir esse país. Os milagres que Deus fez e todas as pessoas que se sacrificaram e deram as suas vidas por este país. Por tantos e tantos milagres e pela liberdade. Mas agora, nesses últimos anos, há um movimento para tentar se livrar de Deus, tirá-lo das escolas, tirar os 10 mandamentos da parede, nada de oração na escola, nada de oração em público, derrubar qualquer coisa que representa Deus, se livrar dele, derrubar as cruzes, isso e aquilo outro. E quer saber? Essa é uma das razões, não só uma, é uma das razões pelas quais temos tido os problemas que nós estamos tendo na América hoje em dia. E isso não vai se consertar.
Através da política, isso só será consertado quando as pessoas voltarem a Deus em massa. Claro, há pessoas aqui que amam a Deus, mas precisamos que as pessoas se levantem, precisamos de um reavivamento, precisamos que as pessoas voltem a dizer: Deus, não estaríamos aqui, não teríamos nada do que nós temos, não teríamos a liberdade, nós não teríamos as bênçãos financeiras que nós temos neste país se não fosse por você. Deus quer que, nos bons tempos, nos lembremos do que Ele fez por nós em tempos difíceis. Sabe, eu me lembro do dia em que fui diagnosticada com câncer de mama, mas eu também me lembro do dia em que me disseram que eu estava livre do câncer. E eu me lembro também desses 27 anos, desde que eu tive que fazer uma mastectomia de um lado, e há 27 anos, toda vez que eu vou fazer um teste, uma mamografia, eles me dizem: tudo aqui está ótimo. Eu passei por tempos difíceis, mas agora eu tenho vivido bons tempos. E quer saber? Todos nós passamos por tempos difíceis, mas todos temos bons momentos para nos lembrar deles. Eu sinto no meu coração que pessoas estão sendo ajudadas. Por favor, lembre-se das coisas que Deus te trouxe hoje. E então, que isso lhe dê esperança e encorajamento de que não importa o que esteja passando hoje, Deus pode fazer de novo. Ele nem sempre faz tudo quando queremos ou do jeito que queremos, mas Deus é bom. Ele atende às nossas necessidades e cuida de nós. E então, assim, você pode se animar ao se lembrar das coisas boas que Deus fez no passado. Eu digo que às vezes nos lembramos do que precisamos esquecer e esquecemos do que precisamos nos lembrar. O que você faz quando está deprimido ou desanimado? A depressão se manifesta em uma perda de energia e entusiasmo pela vida em geral, sabe? Uma pessoa que está deprimida não quer fazer nada. Seus pensamentos são sombrios e negativos. Tudo na vida parece tão terrível para elas. Mas quando o rei Davi se sentiu deprimido, ele se lembrou de uma grande vitória. Um evento em sua vida que foi emocionante e entusiasmante para ele. No Salmos 42, verso 4, 5, ele diz: dessas coisas eu me lembro quando eu derramo a minha alma, de como eu costumava ir à casa de Deus, sob a proteção do Todo-Poderoso, com brados de alegria e louvor entre a multidão em festa. Por que, minha alma, você está tão abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois eu ainda vou louvar ao meu Salvador e meu Deus. Davi se lembrou de uma época, da época quando ele estava levando a Arca da Aliança de volta para a cidade que ela pertencia. Ele se lembrou que ele ia à frente da arca enquanto estava sendo levada e ele, na verdade, ficou tão animado que ele só tinha panos de saco no corpo e então ele dançou nas ruas, descontroladamente diante de Deus. Bem, sabe, isso não foi muito digno de um rei e a esposa dele ficou tão brava com ele. Ela ficou envergonhada com aquilo que ele fez. Mas ele diz aqui, eu não vou ter tempo de ler tudo, mas diz em 2 Samuel 6, dos versos 12 ao 21, se você quiser ler mais tarde, que ele estava tão empolgado com isso e que ele se lembrou disso quando ficou deprimido e desanimado, mas ele se lembrou daquele dia em que ele teve o privilégio de levar a Arca da Aliança de volta para o lugar onde ela deveria estar, e de como isto foi emocionante para ele. Bem, sabe, se você ficar um pouco entusiasmado demais sobre Deus, as pessoas começarão a te chamar de fanático. Mas quer saber, temos o direito de ficar entusiasmados com Deus porque Ele fez coisas absolutamente fenomenais e tão incríveis em nossas vidas. Eu olho para trás ao longo dos anos e vejo como Deus cuidou de nós no ministério e de como Ele cuidou de nós com os nossos filhos, das coisas que nós passamos com eles e as coisas que nós achávamos que nunca iriam mudar. Eu tenho filhos que me ajudam a dirigir o ministério hoje. E eu me perguntava se eles seriam capazes de sair e lidar com a vida e viver por conta própria. Eu sei, você sabe do que eu estou falando. Eu tinha uma adolescente que ela era tão desleixada que mal conseguia encontrar as suas coisas e agora ela ajuda a cuidar de mim. E os nossos 2 garotos ajudam a administrar o ministério no dia a dia. Deixe-me dizer uma coisa, Deus tem bons planos reservados para você. Mas não se permita ficar para baixo e
nem se arrastando o tempo todo com pensamentos sombrios e negativos. Não se sinta deprimido e desencorajado, nem permita que toda a sua conversa e todos os seus pensamentos se tornem negativos. Não, este é um momento para você se lembrar das coisas boas que Deus fez por você no passado e misturar com algumas das coisas difíceis que você está passando e ser como aquela garrafa de molho na salada. E tudo isso vai valer a pena. Agora eu quero te contar a história de duas pessoas. Eu e o meu irmão Davi, nós dois fomos abusados de duas formas diferentes. O que aconteceu comigo foi certamente muito pior do que o que aconteceu com ele, principalmente para ele. Ele teve um lamentável, patético exemplo do meu pai. Meu pai bebia e ele era muito mau. Ele xingava o tempo inteiro e contava piadas sujas e ele era mecânico. Em sua oficina ele tinha todos os tipos de fotos pornográficas de várias mulheres. E assim meu irmão cresceu vendo todo esse tipo de coisa. Meu pai pensou que seria engraçado quando meu irmão tinha 14 anos se ele ficasse bêbado e fizesse coisas estúpidas. Meu pai nunca foi a um jogo de bola, nunca foi à reunião das escolas, não se importava com nada. Então, nós dois éramos abusados, mas certamente o tipo de abuso que eu sofri era muito devastador. No entanto, ele era mais jovem do que eu e então, aos 57 anos, seu corpo decomposto estava em um armazém, sozinho. Ninguém sentiu sua falta, ele estava morto há 30 dias antes de alguém encontrá-lo. Então foi uma pessoa passando na rua que o encontrou e assim aqui estou eu, com a idade de 67, 68 anos agora, pregando o evangelho a 2/3 do mundo. As promessas de Deus são para todos nós. Não havia nenhuma razão para sua vida ter sido o que foi. Não foi porque não houve ninguém para ajudá-lo. Não foi porque todo mundo sempre chegava na frente. Foi simplesmente porque eu me mexi e ele não se mexeu. Se você precisa de um milagre, você tem que se mexer. Você sacode a sujeira das costas e você se levanta e diz: eu estou saindo desta confusão. Se todos podem ser abençoados, eu posso também. Eu sou todo aquele. Meu irmão foi muito irresponsável. Nós vamos colocar aqui algumas fotos e eu quero que você veja o meu irmão. Esta foi quando ele tinha cerca de 3 anos de idade e essa é quando ele tinha 17 anos e foi para a Marinha. Agora, quero que deixe essas imagens aí por um minuto. Eu quero que você apenas pense sobre as possibilidades que estavam diante dele. É fácil você ver que ele era um homem muito bonito. Ele tinha uma personalidade fantástica. Todo mundo o amava, mesmo que você quisesse apertar seu pescoço metade do tempo, você simplesmente não podia deixar de amá-lo. Alguns de vocês podem se lembrar dele nos anos em que trabalhou no nosso ministério. Nesta idade, ele tinha ainda tantas possibilidades diante dele. O que aconteceu? Bem, ele entrou no Corpo de Fuzileiros Navais aos 17 anos. E aí o seu sargento apresentou as drogas. Eles estavam nas selvas em algum lugar no Vietnã. Muito desagradável e difícil de estar. E então ele começou a usar drogas lá, mas aqui ele já tinha muitos maus hábitos. Antes dele ter ido devido à maneira como ele foi criado. Nossa mãe teve um colapso nervoso quando ele tinha 14 anos de idade e não estava presente para cuidar dele. Ela esteve no hospital durante muito tempo e assim, meu irmão, com 14 anos, teve que praticamente cuidar de si mesmo, porque meu pai trabalhava à noite, minha mãe estava no hospital, e assim ele podia simplesmente correr pelas ruas, fazer o que ele quisesse fazer. Então ele foi para a Marinha. Eu sei que ele entrou para a Marinha na idade que entrou, para ficar longe do que estava acontecendo em nossa casa. E quando ele voltou, ele estava com raiva por todas as injustiças que ele tinha visto. Só Deus sabe o que se passa em um lugar como aquele. E o que é preciso para uma pessoa viver e depois de um longo tempo
Ele voltou para casa, voltou a St. Louis. Ele conseguiu um emprego em uma fábrica de automóveis, casou-se, teve um filho. E enquanto a responsabilidade surgia, ele começou a se esconder em drogas e álcool. E culpando outras pessoas por todos os seus problemas. Peço-lhe esta noite aqui, pare de culpar outras pessoas pelo que não deu certo em sua própria vida. Talvez você não tenha podido evitar o que aconteceu com você no passado, mas você pode evitar o que fazer sobre isso agora. Você me ouviu? E se você não fizer o que precisa ser feito, eu posso muito bem garantir que ninguém vai fazer isto no seu lugar. As pessoas podem tentar ajudá-lo, mas há uma parte que só você pode fazer. Deus vai estender a sua mão para ajudá-lo, mas nem mesmo o próprio Deus vai fazer a sua parte. Ele lhe dará a capacidade de fazer a sua parte, mas ele não vai fazer isso por você. Amém? Quando nos tornamos passivos na nossa vontade, é a coisa mais trágica que pode acontecer a nós. Deus nos deu livre-arbítrio, constantemente escolher o certo sobre o errado é o que deveríamos estar fazendo. E quanto mais fizermos isso, mais fácil será. Quanto menos você fizer, mais difícil é. É tão fácil ter uma vida que foi simplesmente uma grande bagunça e depois é só culpa. E relaxar na piscina, esperar por um milagre e esperar o próximo pregador bem conhecido que vai chegar a esta cidade para que você possa ir a um culto de milagres. Eu não estou dizendo que Deus não nos ajuda. Meu Deus, Ele é um Deus milagroso. Ele faz grandes coisas e maravilhas. A oração funciona. Deus ungiu pessoas para nos ajudar. Mas quantos sabem que digo a verdade quando eu falo que é uma parte que só nós podemos fazer? E se nós não fizermos? Mas se você tomar esses princípios e disser, se Deus pode fazer isso por alguém, Deus pode fazer isso por mim também. Se Joyce tem milagres se mexendo, então eu vou me mexer também. Se o burro saiu do poço se mexendo, eu vou me mexer também, sair do poço. Eu sou todo aquele. Eu sou todo aquele. E eu vou fazer o que eu posso fazer. Não é muito. Foi o almoço de um garotinho. 5 pedras lisas em um estilingue. Mas ele matou um gigante. Era apenas um cajado na mão de Moisés, uma vara. Mas Deus a encheu de poder. Moisés dizia, eu não posso. E Deus disse, o que está na sua mão? Ele disse, uma vara, um cajado. E ele disse, jogue-o. Deus o encheu do seu poder. Deus não se importa com o que você não tem. O que Ele quer que você perceba é que com Ele você pode fazer qualquer coisa. Não é fácil, mas vale a pena. Toda vez que você se mexer, você está fazendo pouco de progresso. Toda vez que você perdoa uma pessoa que te maltrata, você está fazendo pouco de progresso. Toda vez que você for o primeiro a dizer eu sinto muito e fazer as pazes, você está fazendo pouco de progresso. Toda vez que você mantém sua palavra quando não sentir vontade, você está fazendo progresso. Nós não recebemos um passe para não fazer o que é certo porque é difícil? Bem, meu irmão finalmente se divorciou. Ele foi embora, nunca pagou a pensão alimentícia. Ele trabalhava por conta própria, assim ele não estava no sistema de segurança social. Caso contrário, o Estado que estava sustentando seu filho o teria localizado e feito ele pagar. E esta é apenas uma das razões pelas quais o nosso país está em uma confusão tão terrível. As pessoas não assumem as suas responsabilidades, então o governo tem que alimentar as pessoas que não se sustentam. Então os nossos impostos sobem e torna-se um ciclo sem fim. E tudo começa com as pessoas simplesmente não fazendo a sua parte. E há pessoas que obviamente precisam de ajuda, eu não quis dizer isso. Nós as ajudamos aqui nesta cidade o tempo todo e nós vamos continuar a fazer isso. As pessoas precisam de ajuda, precisamos ajudar uns aos outros. Mas mesmo alguém que está na mais terrível condição no mundo pode ser ensinada a se mexer. Amém? Se você precisa de um milagre, o que você precisa fazer?
Tudo bem. Então meu irmão deixou a cidade, ele foi para o Arizona. E pelos próximos 15 anos, eu acho, ele viveu com uma mulher atrás da outra, nunca mais se casou com nenhuma delas, nunca pagou qualquer pensão para o seu filho. Usou drogas, fez o que ele podia fazer para obtê-las. Então, ele me ligou, falou com o Dave no telefone um dia e nós quase nunca ouvimos falar nele. Ele estava doente, com a vida confusa, estava querendo pôr sua vida em ordem, pediu para vir para a nossa casa, pediu que nós os ajudássemos, e é claro, Dave disse que sim. Fomos ao aeroporto e eu estava feliz por ele estar voltando para casa, porque ele era o meu único irmão. E não importa o que, você sempre tem um lugar especial em seu coração para a família, e assim, por 4 anos, ele viveu com a gente, em nossa casa. E quando ele voltou, faltavam muitos dentes, os que ele tinha estavam podres, e assim gastamos dinheiro e consertamos todos os seus dentes, e nós o levamos para médicos, e o deixamos saudável, e o aconselhamos, e ele nasceu de novo, e foi cheio do Espírito, e ele dizia coisas como: eu amo a nossa vida, eu adoro fazer parte da família, e assim, ele ficou bem bastante para que pudéssemos contratá-lo no ministério, e, sabe, alguns de vocês podem se lembrar de meu irmão Davi, ele era um cara tão bonito. Vamos colocar as fotos de quando Davi estava trabalhando com a gente. Lá está ele ao lado de Dave adorando a Deus. Aqui estou eu e ele. Ele viveu conosco por 4 anos. Bem, no fim dos 4 anos eu comecei a realmente perder a minha graça por tê-lo em casa e constantemente ter que cuidar de tudo dele. E sabe, ele ia para o trabalho quando eu o acordava. Ele trazia sua roupa para a lavanderia se eu dissesse para ele trazer. Ele limpava sua bagunça durante a noite se eu dissesse a ele. Ele fazia o que eu dizia a ele, mas ele não fazia nada sem a minha supervisão. Vamos lá? E então... Mas ele chegou ao ponto onde eu senti que ele estaria bem por conta própria, e assim eu falei com ele: eu realmente sinto que Deus quer que você viva por si mesmo e, sabe, seja um homem firme em seus próprios pés, e nós vamos ajudá-lo. Então, obviamente, nós tivemos que arrumar o apartamento e nós tivemos que ajudá-lo a obter a mobília. Nesse processo de mudança, nós compramos para ele um belo carro e roupas bonitas. Nós queríamos tratá-lo bem. Nós queríamos que ele sentisse o grande amor de Deus. Na verdade, nós queríamos que Deus nos usasse para amá-lo em plenitude. Mas eu posso dizer-lhe que em todo esse tempo, ele não acrescentou à vida de ninguém. Foi sempre tomar. E vou lhe dizer uma coisa que ele dizia 20 vezes ao dia: eu te amo tanto, maninha. Eu posso ouvir dizer isso agora em meu ouvido: eu te amo tanto, maninha. Ele amava. A não ser que lhe custasse alguma coisa. A menos que começasse a doer. A menos que fosse necessário algo dele. Sabe, só essas palavras não são suficientes. As pessoas têm de colocar ação nelas. E assim, logo depois que ele entrou no apartamento, não demorou muito tempo, e ele não aparecia para o trabalho na hora certa, então nós ligávamos. E então ele não tinha acordado, ele sempre tinha uma desculpa. E todas as vezes que a gente ligava, tinha uma garota lá. E eles não eram casados, e rapidamente a gente descobriu isso, e assim... E nesse meio tempo, porque ele tinha voltado ao sistema de segurança social trabalhando para nós, a justiça começou a cobrar que ele pagasse $60 mil de pensão alimentícia para o filho. Bem, obviamente isso foi devastador. Ele pensou: eu estou tentando botar minha vida em ordem. Agora eu tenho que pagar $60 mil. Eles vão ficar com todo o meu salário. Voltei de trabalhar por anos e anos e anos. Eu nunca terei nenhum dinheiro. Então começou a culpar a mulher, dizendo que o garoto provavelmente não era seu para começar. E ele estava com raiva, estava zangado, ele estava amargo. Um advogado conseguiu reduzir os $60 mil para 27 mil. Ainda estou para descobrir como você pode negociar esse tipo de coisa, mas você pode. Então ele conseguiu reduzir para 27 mil apenas, e ele ainda estava zangado e com raiva e não queria pagar, e ele não percebeu. Mas Dave e eu já tínhamos falado sobre isso, e nós tínhamos orado sobre isso, e decidimos que se ele só pagasse com uma boa atitude durante cerca de 6 meses apenas, então nós íamos pagar para ele. Pergunto-me quantas vezes Deus tem a libertação de alguém já planejada.
Mas ele está apenas observando por um tempo para ver se eles vão se mexer. O que ele deveria ter dito era: quer saber, eu mereço pagar isso. Eu nunca cuidei do meu filho por todos esses anos, eu estou errado, não há nenhuma desculpa, ele deveria ter apenas criado coragem e feito aquilo que deveria ser feito. E sabe o quê? Se você já gastou dinheiro como um louco por 30 anos e você está profundamente em dívida e Deus tem lidado com você e agora você sabe a verdade, então é hora de você apenas criar coragem, ir em frente, pagar sua dívida. Você talvez não será capaz de comprar nada por longo tempo. E você precisa manter um sorriso em seu rosto o tempo todo e você precisa dizer: eu vivi irresponsavelmente até aqui, agora eu mereço estar passando por tudo isso e eu vou aprender esta lição. Eu sei que isso é um pouco difícil. Bem, então nós tivemos que tirá-lo do ministério por causa da maneira como ele estava vivendo e por isso enviamos para o Dream Center em St. Louis para passar pelo programa dos homens ali, e isso acabou sendo outro pesadelo, porque eles não conseguiram controlá-lo também. Então ele passou a viver com nossos pais idosos, de quem eu já estava cuidando também. Então agora eu tenho 2 pessoas de 80 anos e este cara de 47 anos que não trabalhava e não fazia nada. E eu estava tipo: Deus! Será que ninguém pode fazer nada além de mim? Alguém se sente assim às vezes? Será que ninguém pode fazer nada além de mim? Por isso, depois de um tempo, ele acabou deixando a cidade novamente, voltando para o Arizona. Eu não ouvi falar dele por provavelmente 10 anos. Nesse meio tempo, a garota com quem ele estava vivendo me ligou várias vezes, me pondo em dificuldades porque eu não estava ajudando ao meu irmão. E aqui sou eu sou uma famosa pregadora de televisão e eu estou ajudando a todas as pessoas em volta de todo mundo. E você é rica, você tem de abrir uma conta bancária para mim e para o Davi. E você deve enviar dinheiro para aqui e colocá-lo nesta conta todo mês para que eu possa cuidar dele, porque ele não é capaz de cuidar de si mesmo. Eu disse não, e não foi fácil para mim dizer não. Mas finalmente descobri: se você já tentou ajudar alguém por 4 anos e ele não se ajudou, então ele simplesmente não quer sua ajuda. Eu lhe digo aqui hoje que você não está fazendo um favor a si mesmo ou às pessoas que você está tentando ajudar se você se tornar uma muleta para elas. Porque tudo que elas vão fazer é drenar cada pequena porção de energia e vida que você tem e em seguida eles vão para outra pessoa. Ajude a todos que puder, mas mesmo Jesus não sai por aí dizendo: por favor, eu posso ajudá-lo? Ou por favor, posso ajudá-lo? Ou escute-me, por favor, deixe-me ajudá-lo. Eu notei na Bíblia que Jesus ajudava os que vinham ter com ele. Vamos lá? Ele ajudou os que vieram a ele, então tem que haver uma vontade da nossa parte também. Sim, você clama a Deus: Deus, entra em todos os problemas que eu tenho, ajuda-me, faça milagres na minha vida. Mas eu posso te dizer o que vai acontecer: Deus vai mostrar o que você vai fazer. Vamos lá, eu estou dizendo a verdade. Ele vai mostrar a você o que fazer. A primeira coisa pode ser perdoar as pessoas que você odeia. Bem, eu não posso fazer isso, eles me maltrataram, isso não é justo. Bem, então vá em frente e ande ao redor da mesma montanha. Então, meu irmão finalmente ligou novamente. Bem, a namorada ligou, ela disse: seu irmão está mentalmente doente agora e ele acha que tem insetos rastejando pelo seu corpo e ele é paranoico, ele acha que as pessoas estão vindo pegá-lo, ele realmente quer entrar no programa de tratamento. Será que, por favor, vocês podem ajudá-lo? Eu disse: sim, se ele quer ajuda, eu vou ajudá-lo, mas eu só vou enviar-lhe dinheiro. Então, nós enviamos um de nossos pastores para o Arizona para pegá-lo. Eu quero mostrar-lhe como ele estava. Você viu a sua foto adorando a Deus nestas reuniões? Isso é o que aconteceu 10 anos mais tarde, após o diabo ter aprontado com ele. Agora, quando meu irmão morreu, eles enviaram a mim seus pertences pessoais. A propósito, nós o levamos para o Dream Center em Los Angeles. Nós achamos que seria bom não tê-lo de volta em St. Louis.
Nós o levamos para o Dream Center em Los Angeles, somos amigos das pessoas lá, somos parceiros deles, e eles disseram assim, nós vamos trabalhar com ele, vamos ajudá-lo. E eles de cara me disseram, se ele estiver disposto a endireitar, ele pode viver aqui, nós vamos até mesmo dar-lhe um emprego aqui, então, ajudá-lo a ter a sua vida de volta. Então ele estava lá há 30 dias, abandonou as drogas, ele parou de fumar, ele saiu do álcool, ele ficou limpo. E ele sabia como fazer o trabalho de encanamento, assim eles o colocaram para trabalhar de encanador, ali mesmo, no centro, e após 30 dias, eles estavam se preparando para dar-lhe um dinheiro para gastar, ele já era capaz de ter um pouco de tempo livre, e após 30 dias, ele foi até o cara que liderava o programa dos homens lá, e ele disse, quer saber, vocês são ótimos, eu realmente aprecio tudo que vocês fizeram por mim aqui, mas agora eu gostaria que vocês apenas me levassem para o centro e me deixassem lá, isto aqui não é para mim. Bem, o que é para você? Alguém fazer isso por mim? Alguém corrigir isso para mim? Alguém fazer o meu trabalho na vida? Porque eu não estou mesmo disposto a me mexer. Agora, quando eles me enviaram os pertences pessoais do meu irmão, realmente não compreendi o impacto que isso ia ter sobre mim e eu estou pregando toda esta mensagem esta noite porque muitos de vocês têm que tomar uma decisão. E muitos dos milhares, espero que milhões que assistem a este programa na TV, você tem decisões a tomar em sua vida. Você pode sentir pena de si mesmo por todas as coisas ruins que lhe aconteceram. Você pode fazer isso se você quiser, pode até ser compreensível. Lembro-me de ter tido uma pequena discussão com Deus. Ele me disse, pare de sentir pena de você mesmo. Eu disse, bem, você sabe que eu fui tratada como um cão quando eu crescia. Quem não sentiria pena de si mesmo? E ele disse, você tem razão para isso, mas nenhum direito, porque eu estou disposto a curá-la. Então você pode ter uma boa razão para sentir pena de si mesmo, mas você realmente não tem esse direito se Deus está pronto quando um Deus Santo intervém. Mas Deus virá e intervirá na sua bagunça, mas você vai ter que se mexer. Eu não sabia como iria me afetar quando vieram os pertences pessoais do meu irmão, mas eu tirei uma mensagem profunda quando eles me enviaram, porque eles estão aqui. Isso aqui é tudo que resta da vida do meu irmão. Meus pertences pessoais neste momento estão armazenados em 218 mil metros quadrados de espaço. São quase 1000 ensinamentos, 90 livros, 14 escritórios ao redor do mundo. Eu não estou me gabando, não é isso. Eu estou tentando fazer uma analogia. Nós dois basicamente nascemos e crescemos na mesma casa. Tínhamos o mesmo sangue nas veias. Eu fui tratada pior do que ele. Ele morreu por sua própria escolha em um prédio abandonado, com a idade de 57 anos, parecendo que tinha 75, quando ele poderia ter vindo a trabalhar com a gente, viajando ao redor do mundo inteiro, e ser tão amado por milhões de pessoas, e Deus teria usado a ele. Ele era um grande cara, e isso é o que sobrou dele. Agora eu quero perguntar a você hoje, quando você se for, o que vai sobrar de você? Eu estou chamando todas as pessoas aqui hoje para tomar uma decisão. O que vai sobrar de você? Esta mensagem está chegando em alto bom som. Isto é triste. Quero dizer, isto é tão triste. O potencial, quando você pensa sobre o garoto de 17 anos que entrou na Marinha, o potencial que ele tinha. E veja, aqui estão. Um relógio sujo, um par desgastado de óculos, um pacote de cartões de visita. Ele tinha esse crachá de identificação de quando ele trabalhou no ministério. As poucas coisas em sua vida de que ele estava orgulhoso é o que ele tinha. Ainda carregava seu crachá de identificação do ministério depois de 10 anos. Eu tenho certeza que houve momentos em que ele pegou isso e pensou: eu queria não ter saído. Não chegue ao final de sua vida com nada além de arrependimento. Não importa qual seja a sua condição agora, você é todo aquele. Bem, lembre-se de ser determinado a continuar prosseguindo em face de qualquer desafio que você possa ter. O que você não pode fazer ou o que não tem, não importa para Deus.
Ele quer que você perceba que com ele todas as coisas são possíveis.